Buongiorno a tutti, boa tarde a todos e obrigado por estarem conectados aqui conosco. Eu sou Gerardo Landulfo, delegado da Academia Italiana della Cucina, em São Paulo. A Academia é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em Milão em 1953, que conta com mais de 300 delegações espalhadas por toda a Itália e nas principais cidades do mundo. Os objetivos da Academia são tutelar as tradições da cozinha italiana e promover a cultura gastronômica de todas as 20 regiões da Itália. Faz parte de nossas atribuições estudar a origem das receitas e valorizar a tipicidade, a variedade e a qualidade de seus ingredientes. Ingredientes como a pasta, um dos produtos símbolo da nossa culinária, que não pode faltar na despensa e na mesa dos italianos. É por isso que estamos aqui hoje, para falarmos das massas italianas, neste evento organizado pela Italcam, Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo. Para falar dessa iniciativa, que faz parte do projeto True Italian Taste, passo a palavra ao presidente da Italcam, Graziano Messana. Por favor, Graziano. Boa tarde a todos, obrigado Gerardo, bem-vindos. Esse evento integra o projeto mundial de Extraordinary Italian Taste do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, com apoio de Assocamere Estero. O primeiro evento que fizemos aqui na Câmara de Comércio, em agosto, foi sobre o óleo de oliva, com a participação do sommelier de azeite Riccardo Castagno. E hoje o tema são le paste, né? As massas, um dos mais apreciados produtos gastronômicos da Itália. E teremos novamente conosco Gerardo Landulfo, delegado da Academia Italiana della Cucina e nosso valioso conselheiro, e dessa vez ao lado dele a Silvana Azevedo, jornalista e doutoranda na USP, especialista em cozinha italiana e que está fazendo, deixa eu esperar um pouquinho, a nossa diretora-geral, porque está com problemas de conexão, embora já tenha testado tudo, mas com certeza tudo vai dar certo. Eu gostaria de ressaltar que essa gestão na Câmara com certeza se dedicará ao setor enogastronômico, alimentar no geral, com diversas iniciativas. E estamos construindo um percurso para, junto com vocês, incentivar ainda mais o consumidor e apreciar o verdadeiro sabor da Itália. Vamos nos unir para educar o cliente final no consumo de produtos italianos e suas combinações e receitas e convidá-los a experimentá-las nos inúmeros restaurantes italianos de São Paulo. Não vou falar aqui de receitas gostosas ou propriedades nutricionais, mas queria apontar duas curiosidades, sendo eu italiano, trazer aqui o que acontece na Itália. Na Itália, o primeiro contato que o bebê tem com a pasta, com o trigo no geral, é no desmame, porque na Itália se desmama com semolino de trigo. Então, o trigo, o grano duro e tudo entra no nosso DNA, desde bebê. E o segundo, de adulto, quando se passa mal, alguma intoxicação, mal-estar, não sei o quê, o médico fala dieta em bianco. E o que é essa dieta em bianco, Gerardo? É uma pasta com um filo de óleo de oliva, liberado. O médico até libera, diz, de cozinhar mais 30 segundos a mais, para ser um pouco mais al dente, né? Aí, isso aqui descansa o intestino. Claro, tem paciente que aí depois coloca um pouco de pecorino, pimenta do reino, aí vira outro prato, mas essas são as relações íntimas que os italianos têm com a pasta. Gerardo Landulfo vai detalhar depois do evento o que estamos planejando para 2021. Estamos, inclusive, pensando de reativar o projeto Hospitalidade Italiana. Então, aguardem as novidades e diria um ótimo evento para vocês. Obrigado pela participação. Obrigado, Graziano. Agradeço novamente a oportunidade de poder colaborar com a Italcam e fazer parte desse projeto que é muito legal. Para complementar a fala do Graziano, eu pediria para colocarem, por favor, o vídeo que promove o True Italian Taste no mundo. Pode ser? Sim, vamos compartilhar agora mesmo. Por favor.
Que beleza, deu água na boca, né? Bom, agora vamos entrar definitivamente no mundo das massas italianas, guiados pela jornalista Silvana Azevedo, que eu estou vendo ali. Muitos de vocês já conhecem a Silvana, que foi repórter e crítica de Veja São Paulo por cerca de 13 anos e também atuou de 2008 a 2011 na Época São Paulo. Eu tive o prazer de conhecê-la justamente em 2011, quando trabalhamos juntos na coleção Folha, Cozinhas da Itália, da qual ela foi uma das editoras e coordenadora. Tenho certeza que nessa ocasião Silvana começou a amar e pesquisar mais sobre a Itália, tornando-se mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo, USP. Basta dizer que o tema de sua tese foi a cozinha italiana em São Paulo, memória e identidade. De lá para cá fizemos vários eventos juntos, e a maioria deles ligados à Settimana della Cucina Regionale Italiana, além de debates na USP e no Instituto Italiano de Cultura. E agora estamos aqui, né, Silvana? Por favor, pode começar. É isso. Que alegria estar aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar junto de vocês hoje, num dia tão especial. Hoje é dia dos professores, e aí a gente tem vários mestres acompanhando a gente, que são os nossos chefes de cozinha, esses que nos ensinam todos os dias o que é um bom prato italiano. Então, eu já vou aqui agradecendo essa chance, já muito no sentido de que honra poder compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi dessa imersão toda na cozinha italiana, que começou realmente, como o Gerardo falou, com a coleção Folha Cozinhas da Itália, e isso foi tomando um corpo bastante forte, consistente, e hoje eu estou aqui para trazer um pouco sobre a história das massas. Vai ser um panorama, as massas elas contam a história da Itália, então é um pouco da ousadia a gente tentar falar de tudo isso em meia hora, mas a gente vai tentar condensar. Eu queria saber se eu posso compartilhar minha tela já com vocês, que a gente tem aqui uma apresentação montada. Eu estou identificada aqui como Ricardo Vasconcelos, gente, porque meu computador na hora H não queria entrar de jeito nenhum. Mas, enfim, estou aqui com vocês agora. E a gente vai comer. Para falar de massa, não tem como a gente não... Opa, o que acontece aqui? Pronto. Certinho. Não tem como a gente não falar do principal ingrediente, que é o trigo, né? Então, a cronologia das massas ela começa pela descoberta do cultivo do trigo, aproximadamente no 8º milênio antes de Cristo, no Vale do Rio do Jordão, no Oriente Médio, e é provável que o cultivo do trigo difundiu-se na Grécia e de lá para a Europa. Bom, eu já vou direto para falar do que interessa, que é a questão da origem da massa. A primeira indicação da existência de algo parecido com a massa remonta à civilização grega, no 1º milênio antes de Cristo. A palavra laganon era usada para indicar uma grande folha achatada de massa cortada em tiras. Lembra muito aí a folha da lasanha. No entanto, essa versão, falar de comida e origem é sempre interessante, porque existem muitas versões, cada um tem uma coisa, e todas elas são muito defensáveis, né? A grande enciclopédia ilustrada da cozinha italiana, ela contesta essa versão. Então, ela afirma que laganon ou laganum, comum às culturas gregas e romanas, deveria ser uma espécie de focaccia ao forno. Então, não a lasanha como ela está ali. E a porta de entrada na Itália, a versão assim, mais conhecida da história, remete a Marco Polo, né, que retornou de uma viagem à China, mencionando as maravilhas daquele país. Entre elas estava ali a massa, né? Eu coloquei pasta aqui, mas a massa em si, porque era um outro tipo. Mas essa versão já é um pouco mais desacreditada. Por quê? A gente tem os árabes, que entre os séculos 9 e 11 já estavam ali ocupando a Sicília. Então, essa técnica toda do preparo de massa provavelmente tenha sido levada pelos árabes. Muito provavelmente é isso. E aí, quando a gente vai falando dessa difusão das massas, justamente pelas várias portas de entradas que a gente tem, muitas localidades contribuíram para essa popularização. Eu trouxe aqui uma linha do tempo bem breve,
para a gente poder falar disso. E vou falar assim meio na rapidez mesmo, tá? Então, por volta do ano 1154, em Trábia, 30 quilômetros de Palermo, a gente tem ali o triam, né, do árabe itrídia, que é a massa em forma de fios, e que ela foi ali exportada para várias localidades por via marítima. Em Gênova, por volta do ano 1000, mantinha o monopólio do comércio do trigo no Mediterrâneo. No século XII, os mercadores genoveses eram os principais difusores da massa siciliana nas regiões do norte. Aí não demorou muito para a Ligúria se estabelecer como a principal área de produção e de comércio da massa. E, ao mesmo tempo, a gente tem documentos que registram o consumo de massas frescas, lasanha e tortelli, naquelas regiões entre Apeninos, entre Toscana e a Emília. E em 1570, Bartolomeu Scampi, chefe da Renascença italiana, chefe de cozinha, ele descreve um tipo de massa seca ao sol, e que ela era seca em saquinhos, se não me engano, assim, conservada em saquinhos, e ela tinha formatos de pequenos grãos de milho. Nos documentos medievais e renascentistas, falando agora um pouco de condimento, o queijo aparece fundamentalmente no preparo dessas massas, mas elas podiam ser adocicadas também, não necessariamente eram as massas salgadas como a gente conhece. O acréscimo de gordura animal entrou nas massas no século XIV, a manteiga a partir do século XV, e especiarias doces entravam também, principalmente o açúcar e a canela. O tomate, ele passou a fazer parte dessa combinação, né, de massa e molho só no século XVII, bem depois. Vocês viram que eu falei assim muito rapidamente, daria para a gente fazer uma apresentação inteira só para falar da história antiga das massas, mas o que interessa para a gente é chegar nos dias atuais. Então, a gente tem aqui, grosso modo, né, 2 tipos de massa. Massa seca, geralmente a versão industrializada, feita com sêmola, de grano duro e água. Ela ganha essa forma por causa dessas matrizes de bronze e de teflon, passa por um processo de secagem. E a gente tem a massa fresca, que é aquela feita artesanalmente em casa, nos restaurantes, com farinha de trigo mole do tipo 00. Incluindo em algumas receitas cerca de 20% de sêmola de grano do trigo duro. Pode ter ovos ou não, né? Às vezes até um pouco de vinho. E aí a gente entra numa seara que é importante para a gente, que é falar justamente da farinha, né? Então, a denominação de farina, eu trouxe aqui uma colinha para não deixar passar nada, convencionalmente ela é dada farinha de grano duro, trigo macio, isso na Itália, e a sêmola, na verdade, é o resultado da moagem do grano duro. E é interessante porque a gente acaba, às vezes, confundindo isso, né? As pessoas acham que acaba sendo um outro produto, né? Então, assim, o nome do produto final, né, no caso da sêmola, ela vem do tipo de trigo utilizado, e que são bem diferentes. Então, a gente tem o grano tênero, que é um tipo mais redondo, ele é mais opaco, é mais frágil, e tem o grano duro, que ele é alongado, translúcido, e é como o próprio nome diz, ele é mais duro, para justamente dar a textura que a gente espera na massa al dente. E aí os resultados de moagem desses 2 tipos de grãos acabam sendo diferentes, por isso que a gente tem produtos muito diferentes, né? Então, quando a gente fala do grano tênero, a farinha ela é mais lisa, ela tem a cor um pouco mais opaca, isso vai dependendo um pouco da refinação. No caso do duro, a gente tem ali a sêmola, que é uma farinha de cor mais amarelada, mais granulosa, e ela acaba sendo até um pouco mais difícil de ser trabalhada na mão, né? Então, ela acaba sendo ideal para essa confecção das massas na linha industrial, né? Na produção industrial de massas. Falei também bem rapidinho isso aqui para a gente não deixar. E a industrialização, ela tem um papel importante aí nessa questão das massas, né? Então, a partir do século XIX, a gente teve início a grande industrialização dos pastifícios na Campanha, e especialmente na região de Gragnano, a 38 quilômetros de Nápoles. Em 1877, em Parma, nasce a Barilla, que com uma pequena prensa de madeira ela fabricava cerca de 50 quilos de massa por dia, hoje virou essa gigante que a gente conhece.
Em 1887, a Abruzzo entrou para o mapa de produção industrial com a abertura da De Cecco, e foi a pioneira aí no uso do torno em bronze. Gênova também desenvolve essa automação do setor. E em 1890, já existiam 222 pastifícios apenas nessa província de Gênova. Então, chegamos nos dias de hoje, né? Então, atualmente, a Itália produz 3 milhões e 300 de toneladas ao ano de massa. O consumo per capita é de 23,2. E os formatos a cerca de 200, mas há quem diga que tem mais do que isso. Eu já encontrei referências dizendo que existem 500 tipos de formatos de massas diferentes. O que a gente tem assim de mais oficial seriam esses 200. E assim, tamanhos, cores que a gente ganha com o acréscimo de ingredientes como açafrão, espinafre, aqui no Brasil usa-se até cenoura, né, para dar uma cor diferente também para ela. Os nomes das massas são inspirados em sua forma. Isso é muito interessante da gente observar, daria para fazer um estudo de léxico só para falar sobre as origens dos nomes e o que ele significa. Então, a gente tem o espaguete, que vem de espago, né, o barbante, os capelletti, que lembram pequenos chapéus, orecchiette, são pequenas, parecidas com as orelhinhas, farfalle, são como as asas da borboleta, pene, fazem referência às penas de pato utilizadas antigamente para escrever. E essas formas não são simplesmente um capricho, uma ornamentação, né? Cada uma delas tem a sua razão de ser, né? Elas nasceram especificamente para combinar melhor com o molho que deve acompanhá-la. Então, por isso que na Itália a gente tem um rigor, né, dessa combinação do que você deve consumir com algum tipo de molho. Em geral, as massas longas e finas, elas vão muito bem com frutos do mar. As curtas e regulares, com linhas do tipo rigati, na superfície absorvem melhor os molhos mais densos. Pois bem, e aí falar de massa desses formatos na Itália também é falar do quanto essas massas carregam a identidade de cada uma dessas regiões. E aí a gente tem todo o cuidado que a Itália tem, que ela leva e que ela faz muita questão de preservar, e depois o Gerardo vai poder falar muito mais para a gente sobre isso, que é a questão da tradição, do respeito, a ligação com o território, essa valorização da cultura, e tudo isso vem junto com o reconhecimento de qualidade, né? Então, quando a gente fala de comida italiana, é impossível a gente não falar do papel do terroir, do território. Terroir não, Gerardo, estamos falando com um grupo de italianos, do território. Terroir não. Mas essa relação muito direta, né, que carrega toda a simbologia, a identidade e a memória de um povo e de cada uma dessas regiões. E aí, enquanto forma de reconhecimento e de tradição, a gente tem os selos de reconhecimento que a Itália tem e preza e faz isso muito bem. Na linha das massas, a gente tem 5 massas que carregam esses selos de indicação geográfica protegida. Então, a gente tem na Sardenha os culigiones de Ogliastra, é uma massa fresca, como a gente está vendo, modelada à mão. No recheio dela leva batata, queijos, vegetais. Ele é aromatizado com ervas, em geral ele se usa menta, manjericão, alho e cebola. É um prato que nasceu pobre, né, com essa conotação de ser um prato pobre, e hoje virou símbolo de uma tradição local, né? Então, tem um significado ancestral. Na antiguidade, ele era considerado um tributo à grande mãe, à mãe terra, né, quando a gente fala assim. Campanha, a gente tem a pasta de Gragnano, que foi a primeira a receber esse selo IGP, foi em 2013. Ela é preparada com sêmola de grano duro, água. Ela é submetida a uma temperatura que varia entre 40 e 80 graus para secagem, e por um período que pode ir até 60 horas. Eu encontrei referências que ela pode ir menos tempo de secagem. E aí a referência aqui de território, a água dessa região,
é uma água muito especial e que ela empresta, né, que ela dá para essa massa todo um diferencial que é muito único. A gente tem no Marchi também uma massa, que é uma Cherontini de Campofilone, isso. Campofilone é uma massa muito sutil, muito leve, aquela espessura de 0,7 milímetros. O cozimento dela é um susto, em 2 minutos, ela está pronta. Preparada com ovos frescos de galinha caipira, vai um pouco de sêmola de grano duro e a farinha 00. É uma receita secular desde 1600, né? E dessa cidade especificamente, Campofilone. Então, a região de onde vem, como ela é preparada, faz toda a diferença para que esse selo seja atribuído. Na Lombardia, a gente tem o Pizzoccheri della Valtellina, feito com 20% do trigo sarraceno, o que confere uma consistência e a cor mais escura, né, mais amendoada, como a gente pode ver aí na foto. Depois de cozida, ela tem um sabor levemente adocicado, bem delicado. Eu não tive a chance de provar essa questão do sabor com essa nota mais doce, foi uma referência que eu encontrei na própria certificação, e a ligação com o território é justamente a questão do cultivo do trigo sarraceno desde 1800, nessa região de Valtellina. E aí, por fim, a gente tem uma massa recheada da Emília-Romanha, que é o Cappellati di Zucca. É uma massa preparada com a farinha de grano duro e o mole, né, o tênero. Ela é recheada com a polpa de abóbora, ferrarese e GP, e com queijo e noz moscada. E essa massa ela tem origem desde a época do Renascimento, e o uso de abóbora que tem que ser cultivado naquela região. Pois bem, então a gente tem essa questão, né, das massas que carregam, inclusive, o sobrenome de onde elas nasceram, né? Quando a gente estuda a língua, a gente aprende que essa denominação de origem, ela só faz sentido, ela só passa a existir quando existe o deslocamento disso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de Brasil, né? Quando a gente fala de moqueca, por que a gente precisa denominar que é moqueca baiana ou que é capixaba? Que a gente está fora dessa região. Se você estiver em Salvador, na Bahia, você não precisa dizer que a moqueca é baiana, porque ela é baiana, né? Você está lá. E aí a gente, quando a gente começa a fazer esse paralelo, então a gente começa a entender por que aqui a gente precisa dar exatamente essa denominação de origem, porque houve deslocamento, ela saiu do seu lugar de origem. Então aqui a gente pode falar da lasanha bolonhesa, espaguete alla matriciana, o casoncelli alla bergamasca, o gnocchetti sardi, são inúmeras as receitas de massas com nomes que remetem a determinada região, cidade. E também tem aquelas que não precisam de sobrenome, né? Porque os italianos sabem de onde elas vieram. E aí a gente vai trazer aqui 2 exemplos para vocês. A gente tem o trofi ao pesto e o orecchiette com time di rape. Então, o primeiro é da Ligúria e o segundo é da Puglia. Gerardo, você deve ter muito aí para contribuir para a gente nesse sentido, né? Dos pratos que carregam essa identidade, que simbolizam as regiões. Você quer compartilhar com a gente um pouco mais? Olha, temos tempo, porque o que eu acho é que nós, a Itália, você citou 5 regiões, né? De massas que tem o selo. Mas nós podemos colocar, em todas as 20 regiões italianas, vai ter uma massa muito característica que daqui a uns anos também pode estar nessa coleção. Eu fiz uma relação, né, algumas você já citou, mas a gente pode começar pelo Vale d'Aosta. Gnocchi alla fontina, que é um queijo típico de lá, né? Então eles têm o gnocchi alla fontina, no Piemonte o gnocchi del Plin, na Ligúria a troffa al pesto que está aí, na Lombardia tortelli di zucca, no Trentino Alto Adige, mezzalune di patate, no Friuli Venezia Giulia, gnocchi di susini, que é uma ameixa, um gnocchi mais adocicado. No Vêneto tem bigoli em salsa, Emília-Romanha tortellini em brodo, tem muito mais, né? Mas estou citando um de cada uma.
Toscana, pappardelle al cinghiale, na Umbria, strangozzi al tartufo nero, Marche, passatelli di carne, Lazio, tonarelli cacio e pepe, que ficou famoso aqui no Brasil também, do Abruzzo, maccheroni alla chitarra, Molise, cavatelli col sugo di maiale, da Campania, spaghetti alle vongole veraci, da Puglia, orecchiette con cime di rappe, da Basílica, lagane e ceci, que aí faz referência à origem da massa na época dos romanos. Calábria, fusilli com anduia, aquele salame picante. Sicília, em homenagem ao nosso presidente, pasta alla norma. Sardenha, fregola ai frutti di mare. Então, em cada região, acho que aqui esses pratos também muitos são conhecidos aqui em São Paulo, e eu acho que teríamos que falar de ficar falando horas aqui. Muito bem. Grazie, Gerardo. Andiamo avanti? Eu só queria voltar no que você falou da origem, tá, das massas. Uhum. A origem das massas tem essas divergências, mas a pasta, como ela é e ficou famosa em todo mundo, sem dúvida é 100% italiana. Né? Além do aprimoramento dos processos de fabricação, da criação de inúmeros formatos, os italianos se valeram da riqueza e variedade de sua cozinha regional, como nós falamos aí, com tantos produtos, né, para criar essas receitas que hoje são conhecidas em todo o mundo. É isso? É isso mesmo. A massa ela tem um papel tão importante, né, na cozinha italiana, porque por mais que ela tenha nascido dessas referências que a gente falou logo ali no começo, mas foi uma comida, vou chamar assim, que viajou o mundo. E ela carrega a identidade da Itália, onde quer que ela esteja, ainda que com as adaptações que cada país faz, né, de acompanhamento, de ingrediente, do jeito de comer, mas quando você está comendo aquela comida, né, um espaguete, por exemplo, independentemente do tipo de acompanhamento, é impossível você não fazer essa referência imediata com a Itália, né? Bom, e Gerardo, eu vou lançar uma outra pergunta para você já logo de cara, que é como os italianos comem? Uma boa pergunta. Na Itália, se come muita massa, mas de forma equilibrada, como uma das etapas da refeição. E ela é conhecida como primo piatto, né? Que no caso pode ser, normalmente, a massa ou algum arroz, ou algum risoto, né? As porções, em geral, não superam 100 gramas por pessoa. São de 80 gramas, no caso que se pretenda fazer aquela refeição completa, né? Com antipasto, primo, secondo, dolce e fruta, já faz tudo junto. Ao contrário do que se pensa no Brasil, a pasta não é uma inimiga da boa forma. Tanto é que, ao lado de cereais, frutas e verduras, ela está na base da chamada dieta mediterrânea. É realmente o que o italiano come todo dia massa. A maioria dos italianos come massa diariamente. Porque essa dieta mediterrânea, que foi um estudo feito nos anos 50, baseado nos hábitos alimentares dos habitantes das cidadezinhas do sul da Itália. Então, vocês estão vendo ali, ó, lá embaixo, na base da pirâmide, fruta, verdura, depois pasta, massa, pão, arroz, cuscuz, outros cereais. De preferência integral, mas com porções reduzidas, tá? Como os italianos costumam comer, é possível comer massa todo dia e não vai engordar. Mas tem que também ter outros ingredientes nessa refeição, né? Então, no segundo passo, o consumo diário, esses são os pratos principais que estão abaixo. No consumo diário, leites, frutas secas, azeite, ervas, especiarias, alho, cebola. E lá em cima, né, que é um consumo semanal, um pouquinho menos, tá? Estão os doces, as carnes, salames e outros produtos, crustáceos e frutos do mar, né? Peixes e frutos do mar. Então, lá em cima. Quer dizer, então, tendo esse equilíbrio, vai se manter a forma, né? Porque a gente sabe que, além disso, né, a massa tem várias propriedades benéficas, né? Graças aos seus valores nutricionais e a composição com fibras e vitamina B, que favorece o nosso organismo, tá? E além da quantidade moderada, outro
outro tema importante é o cozimento al dente. Isso é determinante para auxiliar na correta digestão e até reduzir o índice glicêmico. Então, veja, desde o século XVII já tem esse conceito lá. Então, por isso que depois a gente vai falar de como é o consumo aqui no Brasil, que é diferente desse. Porque eu acredito que é uma questão cultural, porque as pessoas foram se acostumando a comer dessa forma. Como o Graziano falou no começo, a criança na Itália começa lá com grano duro, já desde pequenininho. Eu vejo, por exemplo, em Gênova, as crianças comem pesto, não é a pasta ao pomodoro, que é mais típica no sul, entendeu? Então, essas combinações, o jeito de comer, os hábitos alimentares são importantes. Por isso que na Itália a gente vê lá um povo que é longevo e não é obeso. Está entre os índices de obesidade na Itália são os menores do mundo. É uma questão de equilíbrio, né, no comer. É isso. Vamos em frente? Vamos falar do Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Bora falar do Brasil. Colocamos o pé no Brasil e como que a Itália se insere dentro desse contexto, né? Então, a gente tem aí essa cozinha que viaja, que chega em contextos históricos muito diferentes, né? Então, para falar um pouco dessa questão do hábito do comer, o ponto de cozimento da massa, quando os italianos chegaram aqui, a gente não tinha o grano duro, né? Então, eles precisaram se virar com a farinha que tinha, que não era de uma qualidade assim tão excepcional. Então, a gente acabou aprendendo a comer de outro jeito, né? E aí está agora um pouco do nosso papel, né? De fazer esse resgate, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade à disposição dos ingredientes, todo o empenho dos chefes de cozinha, enfim, todos eles que estão ali à frente, né? Com essa missão de trazer esse hábito italiano, essa forma de comer que é muito particular e que, ao chegar aqui no Brasil, a gente acabou foi feita uma série de adaptações. Pois bem, vamos falar de consumo no Brasil, né? Tem um dado bem interessante que as massas elas estão presentes em 98,5% das mesas brasileiras. É muita coisa, né? Então, de norte a sul, se come as massas, claro que com suas adaptações, com o jeito que cada um quiser, mas ela está presente, esse levantamento é um levantamento bastante confiável, então em 98% das mesas brasileiras, a massa ela está ali marcando presença. O consumo anual aqui no Brasil é em torno de 1 milhão de tonelada. Essa fonte é da Abimap, e aí a gente tem o consumo per capita aqui no Brasil, que não chega a 5 quilos por ano. Os países que estão na frente nessa questão de consumo Itália, né, obviamente, com 23,2 quilos ao ano, Tunísia, Venezuela, Grécia e Chile. O Brasil não apareceu aqui. Aqui a gente tem um mapa, né? Esse dado é de 2019, então foram produzidos 14,5 milhões de toneladas de pasta no mundo todo. Nesse disco a gente vê aí pelos continentes onde tem a maior concentração. E aí eu já vou direto para o que interessa para a gente. Olha só que interessante. O Brasil, embora não aparecesse ali, mas em termos de produção mundial, a gente aparece. E aparece numa colocação boa, 4º lugar. Né? Então, a gente perde para a Itália, com 3 milhões e pouquinho, né? 3 milhões e 300, que a gente falou logo ali no começo. Os Estados Unidos, com 2 milhões, nesse ranking de produção mundial. Aí vem a Turquia, com 1 milhão e 300, Brasil com 1 milhão e 200. A diferença é pequena. O Brasil já ficou em 3º lugar no penúltimo levantamento que foi feito. E aí, nesse ano de 2019, de 2020 a gente ainda não tem, a gente perdeu essa posição aí para a Turquia. Vamos lá.
no prato, por que a gente ainda não tem esse número tão significativo? Em média, o brasileiro come massa só 2 vezes por semana, né? Então, fica muito atrelado nas mesas, de uma forma muito geral, como uma comida especial, né? É o prato de domingo, é um prato de uma festividade, né? No dia a dia, o brasileiro acaba indo muito no arroz com feijão e tal, e acaba deixando a massa atribuída a uma refeição especial, por isso que ela acaba entrando só 2 vezes por semana na mesa do brasileiro. Agora, já existem levantamentos feitos neste ano, logo que a gente teve essa questão aí a partir de março, e que já houve um acréscimo no consumo de massas. Tá? Esse acréscimo aqui, a estimativa de crescimento do ano está em torno de 5%, mas entre março, abril e maio, a venda de massas ficou registrada em 20% a mais. Então, tudo indica aí que a gente pode fechar esse ano com um crescimento maior, com esses números maiores aí para a gente trazer nas próximas vezes que a gente se encontrar e falar disso. Pois bem, falando de comida, eu vou jogar aqui essa pergunta de como que os brasileiros comem. Gerardo, vamos falar um pouco disso? Você me ajuda aqui? Então, claro. Eu primeiro vou fazer só um pequeno comentário sobre os números, né? Porque você vê que o Brasil tem uma produção grande, né? Está lá praticamente junto com os Estados Unidos, e também importa bastante massa, como os Estados Unidos também, né? Então, eu acho que aqui, e os brasileiros, claro, também comem massa. Aqueles outros países que têm uma população, obviamente, menor, o consumo per capita é maior, e a produção, no caso, também pode ser muito para exportação, em alguns casos ali, né? Na Itália, por exemplo, dos 3 milhões, boa parte também é exportado. Então, isso é só uma referência, mas nessas referências a gente vê que o Brasil tem um grande potencial, né? Porque aqui as pessoas gostam de massa, né? Mas normalmente não comem da maneira correta, né? Então, aqui, fomos habituados a comer o prato principal. Mesmo nos restaurantes, as porções são grandes, né? São bem maiores que a da Itália, o dobro, de 80 ou 100 gramas, que lá na Itália é de 80 a 100 gramas. Aqui, normalmente, os restaurantes servem 160 até 200. Além disso, a massa é usada como guarnição aqui, né? De carnes ou pescados. Na Itália, isso não existe. Come-se a massa primeiro e depois o segundo piatto, acompanhado de legumes e verduras, que é outro detalhe importante, que no Brasil se consome pouca verdura e legume, se comparado à Itália, por exemplo. Tá? Fruta também, o consumo aqui é muito pouco. E aqui tem tanta fruta, né? Agora, principalmente entre as mulheres, é comum a gente ouvir que vai precisar de 2 horas de academia para perder o peso adquirido com o consumo de um prato de macarrão. Olha, eu gostaria que vocês tirassem da tela, por favor, esse prato, que é só um exemplo, né? Mas vocês estão vendo aí, deve ser... Calentando, cada um monta o prato como quiser. Não, porque realmente ali mostra... o exemplo é bom, né? Porque ali tem uma carne muito com queijo, deve ser uma espécie de parmegiana, e do lado a massa, né? Então, é isso que realmente a gente não vai encontrar na Itália. Até pelo hábito de comer os pratos separadamente, né? Agora, temos tem outra diferença marcante, que você já falou, a questão de comer a pasta. Aqui no Brasil se come além do al dente, né? Porque o al dente aqui muitos consideram duro, né? Quando a massa vem al dente, talvez o cliente fala, olha, não está muito dura, não faz outro. Não tenho dúvida que isso é uma questão cultural, como eu falei anteriormente. Basta pensar que até meados dos anos 1990 não havia pasta de grano duro nos supermercados do Brasil. E hoje a gente vai lá, tem de todas as marcas. A massa seca com trigo normal e ovos chegava a grudar durante o cozimento. Lembra que antigamente se aconselhava um pouco de azeite na água, né? Para evitar que isso acontecesse. As pessoas em casa colocavam óleo mesmo, azeite era uma coisa rara. Não, e ficava mole, não tinha jeito, né? Então, eu imagino que as pessoas foram habituadas a comer assim, né? Com a massa mais mole. Tá? Então, Desculpe interrompê-los, mas a Silvana está com a tela branca, então os nossos
Os nossos participantes estão vendo a tela branca enquanto o Gerardo fala. Me perdoe, se Silvana puder descompartilhar a tela. Por favor. Desculpa. Obrigada. Ó, tá bom. Eu vi que estava a tela branca, realmente. Bom, mas eu acho que deu para entender, né, as diferenças maiores, né, que basicamente é o modo de comer a massa. E é por isso, né, que as pessoas acham que preferem comer tudo que tem direito no almoço de domingo, né, e durante a semana evitam massas, porque acham que a massa engorda, tal, tem toda essa questão, né. Mas isso aos poucos eu acho que vai mudando. Eu tenho uma técnica infalível para isso, né? Eu pergunto às pessoas que viajam para a Itália, falo, mas como é que você se vira lá na Itália se você quer comer a massa mais molinha e quer a massa como acompanhamento? Falo, não, lá a gente se dá bem, come bem. Então, isso é outra coisa. Então, por isso que eu digo, né? Se a pessoa está habituada assim, né? Eu até vejo a questão econômica, né? Às vezes a pessoa pede 2 pratos, né? Vai somar os 2, vai ficar mais caro. Vou pedir esse um que tem as 2 coisas que eu quero comer, né? Então, durante a semana da cozinha italiana, por exemplo, a gente não tem essa combinação e todo mundo vai e pede o prato dessa forma. É claro, se tiver alguém que vai insistir, tal, o dono do restaurante, conheço alguns que não servem de jeito nenhum, mas é uma concessão. Agora, se você falar, olha, eu te dou um pouquinho de massa antes, depois eu te trago a carne com batata, com verdura, qualquer coisa, e vou cobrar o mesmo preço. Tá? Ele vai gostar, vai experimentar. E mais uma coisa, quando o prato também, quando as pessoas pedem um prato de espaguete, por exemplo, que é grande, né? Nessas porções normais, que vem mais de 150 gramas normalmente, a pessoa fica lá comendo aquele prato, uma hora ele vai esfriar, porque... Eu vejo, eu gosto de fazer o compartilhamento, sempre compartilho algum prato para poder experimentar mais de um. Aí eu vejo que na mesa ao lado, eu estou já na sobremesa, estão ainda comendo espaguete que chegou há 30 minutos atrás. Então isso também muda. Eu fiz esse teste uma vez e as pessoas falaram, não, é melhor realmente comer antes. Então é o hábito mesmo, né? Então, se as pessoas se acostumaram assim, é o nosso dever, por isso que a gente está aqui também, né? É dizer, experimente de outra forma, porque... eu acho que vão saborear mais e melhor, porque a pasta tem que ser quente, né? Pasta que esfria não tem o mesmo sabor de aquela que chega na hora quentinha que a gente vai experimentar. É difícil mudar isso, né? Mas porque o cliente normalmente sempre tem razão, né? Então a gente tem que respeitar se o cliente quer assim. Porém, eu acho, né, que principalmente o pessoal que hoje em dia, com toda a comunicação que tem, eu acho que os donos de restaurante poderiam ajudar nessa mudança, aos poucos. Mais do que eles, os nutricionistas, tá? Porque tem muita gente vê tanta história, não, vão cortar carboidrato, glúten não pode, né? Coisas que estão exagerando, né? De uma forma, eu acho que tudo que é equilibrado, com quantidades... eu sou um exemplo disso, né? Eu como massa todo dia e mantenho um peso há mais de 10 anos. Então, eu acho que é muito relativo. Por isso que a gente acredita que o consumo de massa no Brasil também deve aumentar. Porque se todo mundo comer um pouquinho por dia, é melhor que comer só no domingão aquele prato de macaronada gigante. Aquele prato enorme. É verdade. É isso. Obrigada, Gerardo. É interessante a gente ver essa questão do comportamento, né, alimentar, né? Então, quando a gente vê um prato grande desses, né, que a gente estava falando aqui, com a massa, carne gratinada e tal, claro, existe aí essa questão do hábito, né? A gente... nas entrevistas que eu fiz para o mestrado e para o doutorado, a gente tem uma boa observação, assim, que os próprios chefes de cozinha, donos de restaurantes, né, os mais antigos, vamos denominar das cantinas, esses pratos acabaram surgindo em contextos muito diferentes do de hoje. No caso do filé parmigiana, ele tem, né, essa inspiração
a berinjela parmigiana, e muitos me disseram assim, que quando eles começaram a servir, aqui em São Paulo existia uma resistência para legumes nos restaurantes, ou seja, as pessoas não iam no restaurante para comer berinjela, por exemplo. Então, aí começaram a nascer as adaptações, né? O filé à parmigiana, e o brasileiro é aquele que realmente coloca o arroz com feijão, o que a gente chama de mistura aqui, a carne, o legume, tudo no mesmo prato. Então, essa transposição do hábito de comer, o jeito brasileiro, né, a comida brasileira, ela acabou sendo impressa também nos pratos italianos. Então, aí agora a gente já começa a fazer essa volta, né, para que a gente possa ter os pratos da comida italiana servidos como o mais próximo possível de como se come na Itália. E é isso, Gerardo, acho que eu pulei aqui alguma coisa, né? A gente já está às 4h25 aqui, a gente tem o que eu trouxe para falar é isso, né? Não sei se a gente tem perguntas aí, mas eu já vou lançar essa questão do dia 25 de outubro. A gente tem aí uma grande oportunidade para ir para a cozinha, fazer massa, ir para os restaurantes, experimentar. Os chefes aí têm uma chance de poder promover ainda mais o consumo de massa, que é o Dia Mundial da Massa, dia 25 de outubro. Quem não tiver a chance, não puder ir a um dos restaurantes de São Paulo para experimentar um prato que seguramente aí todos os restaurantes italianos vão ter, que possam pelo menos se inspirarem e prepararem alguma coisa em casa, né, com uma bela de uma pasta. E é isso. Silvana, muito obrigado. Eu acho que nesse tempo que nós tínhamos à disposição, conseguimos transmitir a nossa mensagem, né, o que a gente queria falar. Eu tenho umas perguntas aqui, acho que dá tempo de fazer, porém, se a gente não responder até o final, né, que a gente pretende terminar no horário, até em respeito a quem nos está aqui seguindo desde o começo, vocês podem enviar um e-mail para italcan@italcan.com.br, que certamente a gente vai responder. Tem uma mensagem do Eduardo Fiora, que quer saber se existem dados sobre a variação do consumo da massa made in Italy no Brasil ao longo da pandemia. Então, é aquilo que eu falei, a gente já tem um crescimento registrado, né, da BIMAP, ela já tem esse levantamento, e o que a gente tem é que o consumo aumentou nesse período, pelo menos nos 3 primeiros meses, em 20%. A gente não tem dados agora do mês passado, por exemplo. Se elas são as massas importadas ou não, esse dado eu não sei te dizer. Realmente eu não sei. O que a gente sabe, porque ali é uma questão de comércio, né? O que está sendo vendido nos mercados e os registros que são feitos. Então, a gente já observa esse crescimento que está aí entre 15% e 20%. Então, a gente acredita que sim. Agora, dizer se são as massas importadas ou se são as massas de produção nacional, eu não saberia te dizer. Olha, eu como consumidor, posso dizer que eu senti falta de algumas marcas no supermercado. Eu não posso fazer propaganda de nenhuma marca aqui, mas eu sei que houve um consumo maior das massas italianas e algumas marcas, como o tomate pelate também, os pelates andaram sumindo das prateleiras, que apareceram umas marcas que eu não conhecia aí, alguns que não são italianos também estão sendo oferecidos por aí. Mas, diga. Não, e uma coisa que é interessante nesses números altos nos 3 primeiros meses também tem a ver com a questão de quando, né, isso tudo se deu e que ninguém podia sair de casa, as pessoas foram ao supermercado e fizeram estoque. Então, talvez esse número de 20% que foi observado nos 3 primeiros meses, a gente não veja refletido agora nesses últimos. Porque as pessoas aprenderam que não tem essa necessidade, né, de estocar tudo. Então, as compras elas podem seguir o seu ritmo normal. Então, é por isso que naquela conta final, que a gente falou de 2020, o crescimento subiu em 5% só, porque é isso, aí a gente dilui isso ao longo do ano, né? Então, não dá para fazer essa referência dos 15% e 20% para o ano todo, porque aí a gente tem uma questão de comportamento de consumo mesmo. Olha, a Kátia Prado, que é importadora de massas, não vou falar a marca dela não, porque a gente não fazemos propaganda aqui, e a gente falou de algumas marcas que tem uma ligação histórica, ela representa uma marca muito boa também.
da região de Nápoles, da Campania. E ela diz que a gente realmente precisa fazer mais dessas palestras aqui, dessas transmissões, para poder, ela usou um termo que eu procuro evitar, educar o consumidor a comer a massa de grano duro como se deve. Porque tem outro detalhe também que a gente sabe, que aqui as pessoas também acreditam que a pasta artesanal, a fresca, ela tem mais valor, porque é caseira, tal. Mas se ela não é feita com a farinha correta, se não é bem... não vai dar certo. E se ela for misturada com alguns molhos, também não vai ter não vai ter sucesso, né? É o caso da massa fresca com carbonara, com matriciana, não vai ser igual a da massa de grano duro. Assim como, eu acho que é o segredo também do uso da farinha, né? Uma massa recheada, eu acho que aquilo que demonstra que a coisa mais difícil de fazer, porque não é só por causa do produto, também tem a água, tem a umidade e tem outras coisas que a gente precisa considerar. Querida, vamos encerrar? Está na hora? Estou vendo um sinalzinho ali. Você vai falar, Adriana? Por favor. Então, a nossa secretária-geral, Adriana Mira, que a gente queria poupá-la porque ela está trabalhando muito, mas ela vai falar. Ela está bem e vai falar porque ela vai contar das novidades aí que nós teremos futuramente na Câmara de Comércio. Por favor, Adriana. Agradeço ao Gerardo, né, a Silvana, por essa oportunidade também de compartilhar esse conhecimento e sua trajetória. Mas eu quero também agradecer a todos os participantes que estão nos acompanhando e em 2 minutos comentar com vocês o momento atual da Câmara Italiana. Então, vocês conheceram o nosso atual presidente, que é o Graziano Messana. Nós estamos com diversos projetos para o ano de 2021, que é esse próximo ano, né? A pandemia pegou a todos nós aí de surpresa, então nós estamos com alguns projetos para acontecerem no ano que vem. A Câmara convidou o Gerardo Landulfo para ser nosso conselheiro técnico, então, como delegado da academia, ele passa a ser curador, inclusive, dos nossos projetos, né, na área de gastronomia, ancorando sempre na missão da Câmara Italiana de fomentar a cultura italiana, inclusive a cultura de consumo, né? E o The Extraordinary Italian Taste é uma marca que vocês já devem ter visto aqui no Brasil, né? O Gerardo trouxe, acho que em primeira mão, para a Settimana della Cucina, mas a Câmara de São Paulo recebeu esse ano esse projeto pelas mãos do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do Governo da Itália e em parceria com a Socamerestero também. E para o ano que vem, nós vamos ter todo um percurso a ser construído, envolvendo de uma maneira muito diferenciada como alvo o setor de restaurantes italianos aqui em São Paulo. Então, esse projeto começou esse ano, como o Gerardo e o Graziano comentaram, com o conteúdo do azeite de oliva, voltado para a imprensa e jornalistas. Temos esse encontro hoje para dialogar com vocês e com a Silvana. E temos um percurso até 2021, que está sendo construído com a grande colaboração do Gerardo Landulfo, que é um apaixonado, um estimulador e um italiano mais brasileiro, um brasileiro mais italiano que eu não conheço com tanta paixão, e tenho a honra de trabalhar ao lado dele nesse projeto. A gente também pretende, né, foi um reforço grande do Gerardo, estamos estudando a retomada do Hospitalidade Italiana aqui para São Paulo, avaliando os critérios, sabemos da relevância desse selo, desse reconhecimento para o mercado, e esperamos que no ano que vem vocês serão envolvidos e convidados a participarem desse percurso conosco, tenhamos a colaboração e o prestígio de contar com vocês. Então, a Câmara Italiana está aberta também a sugestões, serão todas levadas ao nosso conselheiro Gerardo Landulfo, e eu agradeço e retorno a palavra para você, Gerardo, para o encerramento. Obrigado, Adriana. Não vou ficar emocionado, não, porque eu estou já acostumado com a sua gentileza. Bom, eu só queria agradecer a todos que nos acompanharam. Tá? Espero, em breve, voltar a nos ver com outros eventos. E a Semana da Cozinha Italiana, a Settimana della Cucina Regionale Italiana, está confirmada para 23 a 29 de novembro. Até lá, com o consulado, com a Câmara de Comércio, com todas as entidades do Sistema Itália, esperamos fazer... infelizmente não vai dar para trazer os chefes da Itália, mas com certeza os restaurantes vão se aprimorar, vão fazer belíssimas massas durante
o evento e outros pratos também, porque são 160 receitas, uma diferente da outra. Muito obrigado de novo a todos. E quem tiver pergunta, estou vendo que está chegando mais pergunta aqui, por favor, essas chegaram não respondeu, então pode enviar para italcam@italcam.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Grazie a tutti. Eu gostaria de agradecer também, aqui me despedir de vocês. Eu espero que a gente tenha trazido algum conteúdo que realmente tenha contribuído aí para ampliar, né, esse conhecimento que a gente tem. Foi uma ousadia a gente colocar em meia hora a história da pasta e todo o significado que ela carrega dentro da cozinha italiana. Alguns pontos a gente acabou falando meio atropelado, mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas e a gente está disponível para responder. Eu agradeço mais uma vez ao Gerardo pelo convite, a Italcam por abrir esse espaço, o microfone, para que a gente possa falar do que realmente nos move, que é essa paixão pela cozinha italiana. Obrigado, Silvana. Isso aqui a gente pode considerar que é o primeiro de uma série. Depois a gente vai fazer um de cada região, tá bom? Aí Ciao a sim. tutti, grazie. Grazie, ciao.